Fala gurizada, beleza? Alifinho aqui. Hoje é um episódio diferente de Green Lord, tá? Vou fazer uma pequena review sobre todos os bosses que eu achei do jogo até o momento, tá? Ele tá sendo lançado ainda no jogo, então a gente tem até o patch 4.7, alguma coisa. Só aparecendo na tela o número do patch. E eu quero fazer uma listinha dizendo quais os bosses que eu achei mais legais e quais que eu achei menos legais, tá? Os mais fortes ou os menos fortes, teoricamente. Então vamos começar com a lista então. Vamos pros bosses mais fortes, ok? Gente, eu achei o gigante o boss mais forte de todos. Não tem escapatória, tá? Eu tentei lutar ele contra de espada, escudo, de espadão. Joguei de mago e ainda até morri uma vez de mago, beleza? No final eu fiquei 15 minutos jogando magia na cara dele de maguinho. Tanto que até comecei a descobrir como é que funcionava a mecânica de mago, tá? Que eu achei bem legal, porque tipo, a primeira vez que eu tinha jogado de mago num jogo de combate, de duelo de espada, de mago. Que não é mais, aí já se torna fantasia. Cara, bem legal, tá? Jogar de mago. E eu acho que é só o único jeito que tem se tu tá nível baixo pra combater ele, tá? Ele é muito forte. E o que acontece? Tu dá tipo uma espetada nele e ele não toma dano, tá ligado? E enquanto que tu joga uma bola de fogo, mesmo que dê menos dano, talvez, dependendo, não vi muito certinho, pouco menos de dano, tu consegue manter uma distância do boss, entendeu? Uma distância, e isso te torna safe, se torna fácil de tu poder se defender dele, no caso, desviar dos ataques, tá? Depois, seguindo aqui, eu achei o Golem outro muito difícil, tá? Muito forte. Ele tem aquele ataque em área, tá? E aquele pisão, dava dano pra caramba e tal. Ele é menos forte do que o gigante, porém ele é mais difícil, por causa que ele é alto, olhando pra cima pra atacar ele. E isso aí é um probleminha, tá ligado? Pra jogar no VR. Tu tá jogando no teclado e mouse, tu só bota o mouse pra cima, ou às vezes até a câmera fica até às vezes mais no mesmo nível e tal. Quando tu tá jogando no VR, é quase como se tu estivesse pegando e batendo um golem mesmo, sabe? E isso aí é complicado, tá? Então vou deixar o golem como segundo, e aí eu vou pro terceiro que eu achei mais difícil, tá? Que é o Cavaleiro de Prata. Beleza? Cavaleiro de Prata, ou o nome dele eu vou botar, acho que é Cavaleiro Fiel. Vou pesquisar depois e botar no vídeo certinho aqui. Pá! O Cavaleiro Fiel, Cavaleiro de Prata, que eu dei o nome, ele é um morto-vivo, tá? Então ele é um cavaleiro um pouquinho mais alto do que o nosso. Só que ele tem uma vantagem, que ele tem uma armadura muito forte. Tu bate e não dá dano, sabe? E o que eu achei difícil nele foi a parte de tu ter que bater muito pra dar dano. Tipo, o Golem tem tipo, o negócio é de pedra, o gigante é gigante. Mas aqui o cavaleiro, ele tem uma armadura muito grossa, entendeu? E tu tem que bater muito. Eu descobri durante as batalhas que tem um spot bem na cara dele que tu quebra uma máscara de ferro dele e sai. Aí tu consegue dar uma estocada na cara dele, entendeu? E isso dá mais dano, beleza? Mas também tem outra desvantagem, porque ele tem um ataque em área, acho que ele tem 3 ataques em área. Um que ele dá pra frente, assim, tipo uma varada. Um que ele ataca pra frente mesmo, tá? E tem mais algum outro. E se tu toma a distância dele pra se healar, pra, sei lá, se tu tá jogando de mago, tá jogar umas magias nele, ele invoca os esqueletos, entendeu? Os esqueletos com arco. Aí tu tem duas preocupações, ou tu briga nele, né? No caso tu tem que dar atenção pra ele, ou tu briga com os esqueletos. Mas tu não pode abrir muita distância dele, entendeu? Eu descobri que se tu ficar sempre em cima dele, mas tentando desviar dos ataques pela direita ali, pra pegar pelas costas, tu não toma os ataques e ele não consegue invocar os esqueletos, tá? Então eu acho que é o jeito mais fácil de brigar contra ele. Mas se tu tomar a abertura e deixar ele invocar os esqueletos, enquanto tu tá indo matar os esqueletos, ele já spawnou outros dois, entendeu? Então isso é um problema. Aí eu deixei ele como terceiro. E o quarto eu acho que não dá pra se dizer que é tipo uma dificuldade, tá? Eu acho que talvez pela prática é o Cavaleiro Carcereiro, que eu botei o nome dele. Ele tá bem no início, tipo, eu acho que ele é o quarto inimigo que tu enfrenta depois que tu começa a jogar. E aí, tipo, ele tem bastante vida, sabe? Mas ele é bem de boa, não senti dificuldade contra ele. É bem de boa mesmo, assim. Tanto até que se tu comparar, ele talvez não deve ser muito diferente de um mob cavaleiro mais pra frente, tá? Vou deixar uma menção honrosa pra aquele esqueleto da cavaleiro. Aquele esqueleto que tem um machado do tamanho de um trolho, tá ligado? Esse que tá aparecendo na tela. Esse cara, não é que ele é difícil. Ele tem muita vida e ele te dá 3 cortes e ele te mata, tá? 3 cortes ele já te matou. Ele tem muita vida, tu tem que espetar muito ele cortar. Mas dá pra dar parry. Então, tipo, ele é só uma menção honrosa. Agora vamos pra lista de bosses com mecânica, tá?
boss que eu achei que mais tem mecânica é justamente o Cavaleiro de Prata. Porque eu acho que ele tem a mecânica de se você afastar, ele acaba invocando os esqueletos. E isso aí eu acho que é uma coisa importante de tu entender na hora de tu brigar com ele. Porque se tu se afastar muito, ele invoca, aí tu tem que brigar com os esqueletos. Enquanto tu tá batendo os esqueletos, ele invoca mais 2. Então tu sempre tem que ter, tipo, média curta distância pra ele. Entendeu? Ou ficar sempre pressionando ele sempre perto, que aí ele consegue ficar recuando e tu consegue meio que emboscar ele, sabe? Depois do Cavaleiro, eu acho que o Gigante é outro que tem uma mecânica, porque ele tem uns ataques muito parecidos com o do Cavaleiro de Prata. Ele mantém... Ele tem, tipo, aquele ataque pra frente, assim, é tipo umas pedras, e eu acho que isso aí é um tipo de mecânica que tu tem que aprender a desviar, porque não tem como tu segurar isso com escudo. Então, é importante tu entender como é que funciona o boss. O Golem, acho que o Golem... Não sei se ele tem grandes coisas. Eu sei que se tu ficar longe dele, ele te joga uma pedra. E dependendo, acho que ele até acerta. Eu nunca consegui ser acertado pela aquela pedra. E se tu ficar na frente dele, ele te esmaga. Beleza? O Cavaleiro Carcereiro não tem muita diferença. Ele te dá umas espetadas só com a espada, mas é muito mais que isso aí não sai não. Agora eu vou dar uma lista do que os bosses que eu achei mais legais assim de combate. Eu achei o Cavaleiro de Prata mais legal. Apesar de eu ter tomado um bom pau pra ele. Tipo, morri bastante. Eu acho que eu morri tanto quanto o Gigante. Não, acho que eu morri mais com o Cavaleiro de Prata. Mas eu achei ele mais legal. Tanto que ele deu até um pouco de dor nas minhas costas depois de brigar com ele. Por causa do movimento de fazer a estocada, né? Eu achei ele o mais legal assim de combate, por causa que ele tem essa mecânica de se tu se afastar ele invoca os esqueletos, e se tu ficar muito perto também, tu talvez pode só tomar os ataques dele de área, né? Mas deve ser o mais legal assim por enquanto do jogo. Depois eu boto o Cavaleiro Carcereiro, por causa que ele, apesar de estar no início e ele ser o quarto inimigo, o quinto inimigo, é legal tu enfrentar um inimigo com uma certa nível de dificuldade assim, no início pra te ter uma noção de diferença, assim, sabe? De quão tu tá preparado pro jogo, tá? Depois eu achei o Golem bem legal. O Golem é legal porque tu se sente, nossa, cara, tô brigando contra um Golem, sabe? É tipo, bem legal. E eu acho que por último, só tem isso, sobrou ele, o Gigante. E, gente, eu não gostei de brigar contra o Gigante, tá? Eu achei que eu tive que apelar pra brigar contra ele. Porque ele tem muita vida, sabe? Então eu acho que isso aí é um problema, porque eu não me lembro de ter deixado o inimigo pra trás. Eu não me lembro de ter deixado muito item pra trás. Eu até explorei áreas secretas, até tipo secretas entre aspas, tipo escondidas, mas eu acho que ele tá muito forte pro nível que o player consegue chegar lá, sabe? Tanto que eu tive que fazer uma gambiarra pra brigar contra ele. Quando sair mais episódios, ou melhor, quando sair mais atualizações do jogo, eu vou continuar, então não vai ser um fim da série, vai ser tipo uma pausa, tá? E conforme agora eu vou jogando outros jogos de VR. Na minha lista agora vai estar o Undead Citadel. Se eu já tiver lançado já a série, vai estar no link aqui em cima do izinho, a playlist do jogo, tá? E também aqui embaixo tá junto aqui também vai estar o vídeo do primeiro episódio dessa série do Green Lord. Não sei se tu assistiu ou não, só tá vendo o review. Mas vai lá, dá uma olhada lá, dá um like, dá um comentário, beleza? Então, gente, é isso aí, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Ele é bem diferente, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo aqui de review. Eu provavelmente vou fazer isso toda vez que eu terminar uma série ou tiver tipo um pausa por causa do lançamento da série. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido aqui. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo com alguém. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, até a próxima. Fui!